Já de volta com Gazeta News, edição da manhã. E aqui fica um alerta. As empresas que desejarem optar pelo Sistema Tributário Simples Nacional têm até hoje, esta sexta-feira, dia 31 de janeiro, para fazer essa escolha. Este é um prazo limite para o Simples Nacional. Contudo, a escolha por outros regimes de tributação, elas podem ser realizadas ao longo do exercício fiscal. Mas quem vai trazer mais detalhes para a gente agora aqui no estúdio é a Iris Basílio, ela que é advogada tributarista. Seja muito bem-vinda, Iris. Obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Vamos lá, então, explicar, né, para quem está nos assistindo, para quem é empreendedor, empresário, é somente até hoje essa escolha pelo Simples Nacional, né? Isso mesmo. Bom dia, Mara. Bom dia. É um prazer estar aqui com você, sua equipe e seus telespectadores. E esse prazo de hoje é para a opção pelo Simples Nacional, que é o regime tributário da grande maioria das empresas no Brasil. Mas as empresas que não conseguirem fazer essa opção até hoje, elas vão ter aí ainda a possibilidade de escolherem outros dois regimes, que é o lucro real ou o lucro presumido, em fevereiro ou em abril desse ano. Nesse caso do Simples Nacional, você estava comentando, né? A maior parte das empresas brasileiras, elas estão nesse regime tributário? Exato, mais de 90% das empresas no Brasil. Em 2024, dados de 22 milhões de empresas foram optantes pelo Simples, então é a grande maioria que está realmente nesse regime, que é tido como um dos regimes mais simplificados e mais facilitados. Muito se fala sobre planejamento tributário, ainda mais nessa época de início de ano, né, para as empresas. É importante fazer esse planejamento tributário até para saber se fica melhor esse regime do Simples Nacional ou se fica melhor outro regime? Exatamente, é sempre importante avaliar, né, a empresa avaliar, juntamente com sua contabilidade, com profissionais da área tributária, se o Simples é efetivamente o melhor regime, porque nem sempre ele vai ser. Às vezes o Simples ele vai ser, inclusive, mais caro do que um lucro presumido, por exemplo, ou até de um lucro real. Então, esse tipo de planejamento, que é o que a gente chama de comparativo de regimes de tributação, ele precisa ser feito. Geralmente é feito no começo do ano para que se aproveitem esses prazos de opção, né, para que não se perca essa oportunidade, mas o ideal é que haja um monitoramento ao longo do ano, de todo o ano, de dados contábeis, dados financeiros. Então, para que efetivamente o empresário saiba como está a empresa dele, como estão os números, e para que ele faça essa escolha com maior segurança. Para quem está nos assistindo, né, e puder compreender melhor, qual que seria então a diferença ali entre o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real? O Simples Nacional e o lucro presumido, eles trabalham com presunções, ambos. No sentido de que, no Simples e no lucro presumido, ao invés de se tributar efetivamente o lucro das empresas, porque o correto e o justo é que se tribute apenas o lucro e não despesas ou custos que as empresas tiveram para poder produzir aquele produto ou vender aquele serviço. Sim. O correto é tributar o lucro. Mas o lucro real, que é justamente essa tributação do lucro, né, que a gente chama, ele é mais burocrático para fazer, porque você precisa ter todas as notas das compras que você fez e ser tudo redondo e organizado, de modo que se consiga efetivamente saber, no fim das contas, qual foi o lucro, que pode ser zero, que pode ser prejuízo, concorda? Então, o lucro real, ele seria o nosso regime tributário mais justo, digamos Sim. assim. Mas como ele é burocrático demais, então foram criados outros regimes baseados em presunções. O lucro presumido é o regime mais antigo que o Simples Nacional, e ele trabalha justamente com presunções. Por exemplo, para a gente compreender a diferença. No lucro presumido para o setor de serviços, se um empresário fatura R$100 mil, ele somente vai submeter à tributação 32 mil. Então, as alíquotas dos tributos vão incidir sobre 32, não sobre 100, porque presume-se que toda aquela diferença foi custo, Sim. foi despesa. Para o comércio, 8% apenas. Então, a cada R$100 mil, R$8 mil é que são tributados. Já para o Simples Nacional, essa conta é ainda mais fácil, digamos assim, que não é tão simples como já foi antes. Então, para o Simples Nacional, é só pegar o faturamento bruto, exemplo, 100 mil de faturamento, e você aplica uma alíquota sobre esse faturamento bruto, que vai ser sobre o total, mas bem inferior
em geral, aquela do lucro presumido. Então, Sim. onde no lucro presumido a gente usa alíquotas de 15% sobre a base reduzida, no Simples Nacional a gente vai usar 3, 4, 5. Porém, também tem 30% de alíquota. Então, a diferença é essa. Mas também tem uma diferença básica, que o Simples Nacional, e por isso ele é tão escolhido, ele junta vários tributos para serem pagos num boleto só. O que facilita muito, né, Exato. a vida daquele empresário, daquele empreendedor, ainda mais quem é equipe, né, que acaba ali tendo que resolver tudo da própria empresa. Exato. E muitas empresas estão nessa situação, né? No caso dessa data de hoje, dia 31 de janeiro, qual que é o alerta que fica? Quem está nos acompanhando, nos assistindo, para onde é que pode ir, deve ir para fazer essa escolha, né, do Simples Nacional? Para hoje, para fazer a escolha hoje, quem não alinhou com sua contabilidade, quem não entrou no site, no caso é o contador, que entra no site da Receita, faz essa escolha, clica lá. Quem não fez nada disso, não avaliou seus históricos e dados, é difícil dar tempo fazer. Mas as empresas devem agilizar e devem realmente correr para fazer a melhor opção possível em fevereiro, que vai ser pelo lucro real ou pelo lucro presumido. E aí não precisa entrar no site da Receita Federal para optar, basta alinhar isso com a contabilidade e fazer o pagamento do boleto do DARF com um código específico, ou do lucro presumido ou do lucro real. O presumido, no caso, não vai ser pago em fevereiro, mas o lucro real anual por estimativa mensal, sim. Então, se a gente falar assim de prazos, o próximo prazo vai ser o do lucro real, em fevereiro. É bom correr. É bom correr, para né? não enlouquecer o contador sempre no final do prazo. Ou seja, tem que se organizar, né? A gente não tem para onde, não tem que se planejar, ainda mais quem tem negócio. Esse início de ano realmente sempre, né, vem aí com esses prazos, então é importante ficar atentos a eles, não é, Iris? Exatamente. Vamos deixar então aquela mensagem para a gente encerrar aqui esse nosso breve bate-papo sobre então esses regimes de tributação e o planejamento tributário. Exato. A mensagem que eu posso deixar é: o passado efetivamente já passou, né? Procurem se organizar, vocês empresários, procurem se organizar para o futuro, porque nós estamos caminhando para um regime, um sistema de tributação, que ele vai ser cada vez mais exigente com esses dados, com essas movimentações financeiras. Então, não declarar, não emitir nota e essas outras coisas, não acompanhar os seus dados financeiros e contábeis, realmente vai acarretar para a sua empresa muitos prejuízos, tanto agora quanto no futuro. Muito bem. Iris, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Parabéns, viu? Obrigada. Fiquem atentos aos prazos, tá? Muito obrigada mais uma vez. Bom dia. Bom dia. E olha, gente, nós vamos agora, então, né, para aquele momento